Povo abençoado, estamos iniciando mais um culto maravilhoso para nós falarmos da palavra de Deus, em que nós temos que olharmos para a nossa vida e começar a mudar, a correr, a consertar, porque sabemos que o arrebatamento já está às portas. Sabemos que o Senhor Jesus já está às portas, porque todas essas coisas estão acontecendo. E os nossos olhos estão olhando as situações do que está acontecendo em nossa volta. E precisamos agarrar esta sabedoria com firmeza. Agarrar a firmeza, a fidelidade com o Senhor, para que nós sejamos sábios nesse tempo presente e abraçamos essa sabedoria e entramos na eternidade. Porque o arrebatamento pode acontecer, povo amado, e que precisamos ser muito sóbrios. O título dessa ministração que eu quero trazer nesta noite maravilhosa, aleluia, aleluia, povo abençoado, aleluia. Eu quero trazer aqui, nessa noite maravilhosa, eu quero trazer essa ministração sobre nos saciando na água eterna. A água eterna, o valor da água eterna. Então, povo abençoado, vamos começarmos a nós alimentarmos deste pão do céu e beber da água eterna. Aleluia! Então vamos lá, em Apocalipse 21. Glória a Jesus. Vamos em Apocalipse 21. Apocalipse 21, no capítulo 1, no versículo 2. Apocalipse 21, no versículo 2. Apocalipse 21, no versículo 1 e 2. Então vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Aleluia, povo abençoado. Então, povo abençoado, a palavra de Deus diz que Deus criou um novo céus e uma nova terra por meio de um único sacrifício horrendo, um sacrifício da qual ele foi rejeitado, um sacrifício da qual que ele pagou pelo seu próprio sangue, de ele nos comprar e de ele nos trazer a redenção, na qual ele se tornou uma pessoa que estava sedenta lá na cruz porque ele tinha sede. E justamente isso, para que todos nós nos tornássemos agora cheios, suprido pela água que agora ela é eterna. E que esse novo céus e que essa nova terra, perdão, amados, só consertando bem aqui a câmera. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Foi consertado. E que esse novo céus e essa nova terra agora foi criada por meio desse sangue, por meio desse sacrifício, que foi perfeito e que era um sacrifício da qual o Senhor aceitava. Porque o Senhor, ele não aceita sacrifícios aleijados. O Senhor, ele não aceita ofertas desagradáveis.
Ele aceita um sacrifício perfeito, sem mancha, sem mácula, perfeito. E nós sabemos que o Senhor Jesus se entregou, povo abençoado. Se entregou naquela cruz, para que agora nós nos tornássemos cheios. Cheios, povo abençoado. Cheios. Ele era uma pessoa que estava com sede lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar cheios. E olha só, a água da vida, a fonte da água da vida se secando naquela cruz, quando ele falou que tinha sede. Sede na cruz. Isso significa uma coisa, que o Pai havia abandonado ali naquela cruz. E nós sabemos, povo abençoado, que ele estava sedento para que nós tornássemos cheio da água da vida. Cheio, povo abençoado. Nós sabemos, povo abençoado, que nós temos que ter a reverência e sabemos que temos que olhar para o sacrifício de Cristo e analisarmos esse grande e enorme sacrifício. Foi justamente para isso, povo abençoado. Foi para nos trazer a libertação. Porque todos nós estávamos escravizados. Cada um de nós estávamos escravizados na velha vida. Porque cada um de nós buscava o pecado sexual na velha vida. Mas quando você é criatura nova em Cristo, a partir do momento que você entra por essa porta, então você já não busca o pecado sexual, mas busca cada vez mais beber cada vez mais da palavra de Deus. E quando você bebe da palavra de Deus todos os dias e você fica cheio de água de vida eterna, de palavra, de pão, de alimento, então nós temos que agradecer o sacrifício do Calvário. Nós temos que agradecer a obra da cruz. Porque ele se humilhou, ele foi zombado, bateram nele com um pedaço de ferro, com um pedaço de bastão, ao ponto dele ficar com sede completamente. Eu tenho sede. Para se cumprir as Escrituras. E quando se cumpriu as Escrituras, então agora nós temos o privilégio de nós saciarmos a nossa sede. E quando eu trato de sede, povo abençoado, eu falo de algo que está em falta, que é espiritual, não é carnal. É hoje o que a gente vê totalmente, o que as igrejas hoje está, povo abençoado, numa seca espiritual, numa seca da verdadeira palavra, da cruz e do sangue, aonde você vê uma água da qual eles estão bebendo, mas é uma água suja, uma água que não traz edificação. Você teria coragem de beber lama? Você teria coragem de beber barro sujo? Isso, povo abençoado, só é um vislumbre, só é algo espelho para que a gente olhe o que está acontecendo nas igrejas desses tempos presentes. Mas como assim, pastor? Como assim? Basta, povo abençoado, nós analisarmos que a verdadeira água, a fonte da água que jorra, a verdadeira água da palavra, que é a cruz e o sangue, a gente não vê mais. A gente não vê mais nos nossos dias. Mas Deus teve misericórdia dessa geração, povo abençoado. E justamente isso. Ele trouxe agora novamente a água para nós. Da qual a gente vê duas humanidades. Duas humanidades nós vemos nesse tempo presente. A humanidade que está bebendo o evangelho da cruz e do sangue. A água verdadeira.
e a outra humanidade continua bebendo o evangelho da prosperidade. Povo abençoado, nós temos que honrar esse sacrifício, da qual ele estava sedento na cruz, para que agora nós estejamos cheios. E quando uma pessoa ela é suprida, quando uma pessoa ela é cheia da água eterna, é uma pessoa que ela é esperançosa, uma pessoa que ela está aguardando, uma pessoa que ela está com nível de espiritualidade lá em cima, uma pessoa em que ela está com um nível de obediência muito claro, muito reto, um nível muito superior, pela qual ele agora está vivendo numa vida arrependida, da qual ele tem que tirar os velhos hábitos, os comportamentos maus, mudando a sua conduta, em que nós vemos que o verdadeiro arrependimento, eles estão vivendo nesse arrependimento, nessa graça, nessa misericórdia, da qual eles nascem de novo e vivem o processo da cruz, eliminando todas as impurezas. Isso é, povo abençoado, está cheio da água da vida. Porque dentro desta pessoa que recebeu a palavra da vida, a palavra do evangelho da cruz, ele começa a ser agora um minador. Ele começa agora a jorrar mais águas. Ele flui mais águas dentro dele. É por isso que muitas das vezes as pessoas que recebem essa palavra, ela fica cheia, o povo abençoado. E quando ela fica cheia, ela transmite para as outras pessoas. Porque a água que veio e limpou o seu ser, ele agora transborda para limpar os outros, transmitir para os outros. Por isso que o Senhor Jesus falou que no nosso ventre, no nosso interior, iriam fluir águas vivas. Mas você precisa beber da água da vida. Porque se você continuar bebendo lama, bebendo água suja, você estará sempre em um estado de contaminação, num estado de impureza. Você vai morrendo espiritualmente. Você vai estar adoecendo, porque uma vez, digamos aqui, olhando pelo modo físico, bebe lama e continua bebendo lama, o que vai acontecer no seu organismo? Você vai estar sempre adoecendo. E aí pega um bucho d'água e depois morre. Da mesma forma é como no espiritual. No espiritual funciona assim. Se você está bebendo a água suja, um evangelho que não te edifica, um evangelho que é totalmente deturpado, fora da realidade, ali é como fosse no mundo físico. Ali ele te adoece, te enfraquece, ao ponto em que te deixa totalmente morto espiritual. Aleluia, povo abençoado. Só um minuto, povo abençoado, só para ver aqui como é que está aqui o microfone, que está meio baixo. Aleluia, peraí. Aleluia, 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 aleluia. Pronto, povo abençoado. Vamos continuar. Vamos lá em João 7. Aleluia, povo abençoado. Vamos em Isaías 55, povo abençoado. Vamos em Isaías 55. Vamos em Isaías 55. Isaías 55, no versículo 1, diz assim: venham todos vocês que estão com sede. Uau! Venham as águas
águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venha, compre, coma, venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Aleluia, povo abençoado. Aqui é um convite do Senhor, nesta geração, convidando a todos para virem beber desta água. Mas que água, pastor? A água da vida, o evangelho da cruz e do sangue, da qual você bebe e você se edifica, você muda, você se arrepende, você abandona o pecado, você começa a andar em santidade e você começa a praticar a justiça. E pela prática da justiça você começa a ser verdadeiramente nascido de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. Mas aquele que não gosta de praticar a justiça, ele não é nascido de Deus. Ele é filho do mundo. Ele continua na injustiça. É por isso que hoje nós estamos vendo uma sociedade que é doente. Uma sociedade em que eles gostam da injustiça. Gostam de praticar mentira. Eles preferem mentir. Eles preferem enganar. Eles preferem trapacear. Mas praticar a justiça, isso é raro para eles. É por isso que quando a palavra vem, ela tem que nos mudar. Ou seja, você tem que sair do padrão do mundo e agora você começar a praticar a justiça. Porque quando você pratica a justiça, você é nascido de Deus. A Bíblia descreve isso. Se você praticar a justiça, você é nascido de Deus. E o que é praticar a justiça? É aquilo que é certo, eu faço certo. E aquilo que é errado, eu fujo. Eu não faço. Porque eu sei que tem consequências. Então eu obedecer às regras, às instruções do meu trabalho, as regras e as instruções da minha casa, em todo o âmbito social, se tem regras, eu obedeço. Da qual as regras têm que ser no Senhor. Porque se for regras em que te leva à injustiça, então você não faz. É regras que é pelo Senhor. Isso é praticar a justiça. É quando eu faço uma ação que ela é correta. Aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. E aqui o Senhor está convidando a todos, para que todos venham beber das águas. E que se alimente cada vez mais, povo abençoado. Sabemos que estamos vivendo nos tempos do fim. Sabemos que cada vez mais nós temos que estar saciados, nós temos que estar cheios. Temos que estar supridos da água. Temos que estar como fonte, jorrando sempre. É uma edificação espiritual que tem que tomar conta do nosso ser. A partir desse momento em que nós ouvimos essa mensagem. E nós sabemos, povo abençoado, que os tempos proféticos estão se acelerando cada vez mais. Os tempos do fim estão chegando mais. Então isso só aponta a uma ocasião. E qual é essa ocasião? De prepararmos a nossa vida em Cristo. Aleluia! Começarmos a nos arrepender de agora para frente. Em João 7, povo abençoado, vamos em João 7:33, diz assim. Em João 7:37, diz assim. Em João 7:37. 37 no versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito. Não. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia, povo abençoado. Ou seja, povo abençoado, naquela cruz do Calvário ele estava sedento, da qual nós tínhamos que estar cheio. E nós podemos entender que o Senhor diz no versículo 37, quem crê nele, temos que crer, povo abençoado. Temos que crer, para que agora nós pudéssemos agora estar cheio. E o Espírito de Deus, povo abençoado, sacia a nossa sede. Sacia a sede das nossas almas. Traz edificação espiritual para os nossos corações. A água eterna, povo abençoado, nos direciona para a imortalidade. Isso não foi esforço humano. Isso foi um esforço superior do céu, em que Cristo estava sendo esmagado e moído na cruz, mas ele nos direcionou ao caminho da esperança, da santidade, da justiça. É por isso, povo abençoado, que às vezes a gente tem que olhar para a nossa vida e começar a analisar espiritualmente o nosso coração e começar a tirar os erros do nosso coração. Porque nós não podemos, povo abençoado, colocar barreiras que impedem que essa água transborda. Porque essa água tem que transbordar, porque Jesus falou que aquele que crê nele, rios de águas vivas vai fluir. Mas se eu creio nele e ainda continuo com sede, significa que tem algo errado. E o Espírito Santo, povo abençoado, ele sacia a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo. É por isso que é muito fundamental de nós obedecer às instruções de Deus e de nós santificarmos a nossa vida. Porque sabemos que os tempos são maus e que temos que fugir por meio do arrebatamento. A Bíblia diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. A palavra, ela tem que nos modificar. Ela tem que trazer uma transformação espiritual completa. Para que a nossa vida, o nosso coração, avance em santidade e em justiça. Cada vez mais. Em João 4, povo abençoado. Vamos em João 4. Aleluia. Em João 4, no versículo 10. Vamos comigo em João 4, no versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido dele e receberia água viva. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus, é o momento, povo abençoado, de abrir o nosso coração para conhecer esse dom. O dom do Senhor. Porque se a gente conhecer o dom de Deus, se dermos espaço para o nosso coração, para que o dom de Deus comece a fluir em
então a água viva começa a transbordar. Os rios começam a correr. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, povo abençoado. Para isso nós precisamos crer no Senhor Jesus. E o crer tem que ter uma atitude. Porque quando eu tenho uma atitude, eu tenho agora o caminho de esperança de chegar na eternidade. E isso é fundamental, povo abençoado. Isso é fundamental. De começarmos agora, povo abençoado, a nos alimentar e a beber dessa água da vida. E nós sabemos que Jesus respondeu para uma samaritana, aonde ela estava neste exato momento, no final da tarde, para poder pegar a água no poço. Mas o Senhor deu um convite para ela, um convite público, um convite especial, um convite em que ela, se ela abrisse o coração dela, o Senhor daria a água da vida, que é a verdadeira mensagem, que é a palavra que edifica, que é a palavra que constrói o caráter, a palavra da cruz e do sangue. É esta palavra, povo abençoado, do evangelho da cruz e do sangue, em que Jesus estava apresentando para esta mulher, para que ela agora pudesse receber, se ela pudesse abrir o coração. Em que a mulher, não quis, argumentou no versículo 11, mas eu quero trazer só o foco do versículo 10. É justamente isso, povo abençoado, o sacrifício da cruz do Calvário, na qual ele estava com sede naquela cruz, foi para que nós tornarmos cheios, e cheios desta água viva, cheios da verdadeira palavra. E essa palavra tem que mudar os nossos corações. Essa palavra tem que mudar as nossas atitudes. Essa palavra tem que nos direcionar ao arrependimento. E essa palavra tem que nos chamar a nossa atenção para nós andarmos em santidade. Sem vergonha do mundo. Sem vergonha das pessoas do mundo. Sem a vergonha desta sociedade. Temos que carregar a cruz, povo abençoado. Temos que carregar a cruz. Vamos em Apocalipse 22, povo abençoado. Vamos em Apocalipse 22. Aleluia. Apocalipse 22. No versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber da graça da água da vida. Nós olhamos em Isaías 55, que ele está apresentando o convite para beber da água da vida. E se nós olharmos em João 4, ele está apresentando para aquela samaritana a oportunidade de beber da água da vida. E sabemos que a água da vida dela tem que fluir em nós. De qual modo?
Em qual sentido? De nos levar à mudança. Porque a palavra de Deus nos muda, povo abençoado. Ela nos coloca temor. Porque a verdadeira mensagem, que ela é transmitida do púlpito, e que ela é transmitida do púlpito, povo abençoado, é a mensagem do Evangelho eterno, da qual ele tem que apresentar o temor de Deus. Essa palavra viva tem que jorrar dentro de nós. E sabemos que o pecado pode impedir essa fonte. Sabemos que o pecado pode impedir dessa água fluir. E que você tem que abandonar o pecado. Em que você tem que abandonar as atitudes grotescas e começar a viver uma vida em arrependimento. Em começar a viver uma vida de justiça, uma vida de santidade. Aleluia! Glória a Jesus. Então, povo abençoado, como nós podemos esquecer do custo desse sacrifício, da qual ele comprou reinos e sacerdotes, da qual ele se tornou sedento para que agora a nossa alma seja saciada, o nosso espírito seja saciado. O preço original, o preço do sangue de Jesus, da qual custou, para que agora os ribeiros pudessem fluir essa verdadeira palavra. Aleluia! Porque foi um sacrifício, povo abençoado, que nos trouxe esperança de volta para nós retornarmos ao caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida. Abriu o acesso para nós entrarmos. O caminho estava fechado, povo pesado. O caminho estava fechado. Adão foi excluído. Deus, pelo seu próprio mérito do Senhor, e a Bíblia diz que ele fez coisas há muito planejadas. Ele já tinha planejado o cordeiro. E o cordeiro foi morto lá no Jardim do Éden para pagar a expiação do pecado da qual ele fez. E sabemos que aquele cordeiro simbolizava Cristo para morrer para os pecadores. Porque se ele se tornou pecador, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória. Mas a profecia da qual ele teria que morrer na cruz se cumpriu. E agora nos trouxe a redenção de volta. E abriu o caminho da árvore da vida. E agora nós temos esse acesso. Como você pode esquecer esse sacrifício? Abandonar esse sacrifício para beber da água suja, do evangelho da prosperidade? Como você pode esquecer o sacrifício para viver no pecado? Aleluia, povo abençoado. É momento de nós nos arrepender. A Bíblia diz, em Isaías 25:1, nós vamos olhar lá agorinha. Nós sabemos, povo abençoado, que foi Deus mesmo que morreu pelo homem. E por meio de Jesus ele criou um novo céus
Ele criou uma nova terra e ele criou um novo ser humano e libertou toda a criação. E que agora que para entrar no novo céu e na nova terra, precisamos ser nascidos de novo. O nosso eu, o nosso ego tem que ser removido. Tem que ser destruído. Nós cristãos temos que ser tapetes aqui na terra. De sempre nos humilharmos. De sempre nos arrependermos. E de sempre andar em santidade e justiça, trilhando uma novidade de vida, povo abençoado. Em uma novidade de vida. O mérito de Deus foi em Isaías 25, no versículo 1. Vamos em Isaías 25. Aleluia. Vamos em Isaías 25. Em Isaías 25. Vamos em Isaías 25. Senhor, Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. As maravilhas, a grande perfeição, as coisas que há muito planejadas, e o louvor e a exaltação do Senhor, tudo isso, mérito do Senhor, para poder nos resgatar. É por isso que nós não somos nada, povo abençoado. É por isso que nós não somos nada. É por isso que nós temos que vestir as vestes de humildade. E precisamos beber dessa água que jorra. Todos os dias precisamos beber dessa água. Aqui fala de uma exaltação, povo abençoado. De uma exaltação. Uma exaltação, da qual nós temos que exaltar ao Senhor, de dar glória a Ele, agradecer pela obra do sacrifício do Calvário, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Esta foi a salvação original. Como nós podemos esquecer desse custo, desta maravilha, em que Jesus pagou pelo seu próprio sangue, puro e imaculado, em que Ele ancorou as nossas almas no trono de Deus, ancorou as nossas almas na Arca da Aliança, que está lá dentro do reino dos céus. É por isso que nós temos que nos agarrar à fidelidade. Temos que agarrar à firmeza. Porque foram conselhos antigos do Senhor. O Senhor não muda, o Senhor é imutável. E o Senhor ele só está exigindo para que cada homem possa buscar o arrependimento. Para que cada um comece a andar em santidade. Comece a andar em justiça. Todos nós temos que demonstrar fidelidade, povo abençoado. Reverência, temor de Deus, fidelidade. Agarre-se na fidelidade, povo abençoado. Ancore a sua vida na obediência. Ancore a sua vida em andar bem diante dos homens e de Deus. É o momento de nós começarmos a viver uma vida de choro e humilhação. Rasgar o nosso coração
coração e não as vestes, e começar a viver uma vida em arrependimento constante, porque esses são os dias maus. E se a Bíblia diz que ele está apresentando em Isaías 55, ele está apresentando o convite para que beba da água. Beba da água da vida. Em Apocalipse 22 diz: beba da água da vida quem tem sede. Quem tem sede, beba da água. Porque a água, quando nós bebe, limpa. Se nós vê pelo mundo físico, quando nós bebemos um copo de água, nós podemos ver com certeza isso, que a água ela vai nos limpando. Ela limpa, ela nos sacia. Ela é melhor do que o alimento. Porque se a gente chegar cansado, digamos, cansado de uma correria, ou de um trabalho braçal, nós vamos ser saciados pelaquela água física. Agora, quando trata-se no modo espiritual, se nós levarmos agora ao âmbito espiritual, nós podemos entender isto, que a água nos sacia a nossa alma, conserva a nossa alma e traz um nível de espiritualidade crescente em nossos corações. Agarre-se, povo abençoado, nesta firmeza, nessa verdade. Todos comece agora a ser fiel ao Senhor. Porque Ele se tornou fiel. Quando nós estávamos sem esperança, Ele nos trouxe a esperança de volta. Aleluia, povo abençoado. Quando você não é santo, quando nós não se santificamos, nós nos tornamos infiel a Deus. Quando nós não nos arrependemos, estamos sendo infiel para Deus. Quando nós estamos mentindo, pecando, nós estamos sendo infiel a Deus. E Ele foi fiel. E fiel e obediente até a morte. E a Bíblia diz, morte de cruz. Fidelidade é isso. É como você ter sua esposa e ela é fiel a ti e ela é fiel a mim. Quando ela me trai, ela mostra a sua infidelidade. Quando eu traio ela, eu sou infiel. E sendo infiel, tem que haver ali uma separação. Mas quando trata-se com o Senhor, se nós continuarmos sendo infiel para Ele, Ele vai nos abandonar. E vai trazer, não vai trazer separação, que é no caso matrimonial, uma separação aqui, em que é definitiva. Aqui. E depois corre risco de voltar. Se os dois se reconciliar, corre risco de voltar. Mas a do Senhor pode ser que volte, se você se arrepender. Mas há casos que são muito graves, em que você demonstra a sua infidelidade e ele vai separar e te abandonar para todo sempre.
Povo abençoado, vamos agarrar a fidelidade. Vamos agarrar a firmeza do Senhor. Aleluia! Os tempos são maus. E precisamos nos arrepender, povo abençoado. Porque o tempo acabou. O arrebatamento vai acontecer. Essa foi uma pequena mensagem que eu queria trazer nesta noite maravilhosa. Tratando-se da água da vida. Da água eterna. Saciando o nosso coração pela água eterna. Aleluia, povo abençoado. Eu vou agora finalizar este culto louvando o hino para nós nos despedirmos em Salmo 24, que diz assim. Salmo 24, versículos 7 até o 10. Vamos louvar todos juntos, povo abençoado. Vamos louvar todos juntos. Aleluia. Abra-se, ó portais, abra-se, ó porta antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abra-se, ó porta antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abra-se, ó portais, abra-se, ó porta antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abra-se, ó porta antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abra-se, ó portais, abra-se, ó porta antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abra-se, ó porta antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, povo abençoado. Que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus. Todos aqueles que querem se arrepender hoje e receber o Senhor Jesus e fazer uma oração de arrependimento, então repita essa oração depois de mim e diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu te recebo como meu dono e meu Senhor e meu Salvador. Que o Senhor traga a água da purificação em minha vida e que o Senhor possa trazer, Senhor, a mudança espiritual, para que o Senhor possa trazer e jorrar para dentro de mim, Senhor, o verdadeiro motivo, a verdadeira glória da segunda casa em minha vida, para que o Senhor traga, meu Pai, o sangue de Jesus da purificação. Eu me arrependo, meu Pai, de todas as loucuras e todos os pecados praticados. E hoje, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. E hoje eu nasci de novo. E hoje eu te recebi. No mais poderoso nome de Jesus. Amém! Que todos, povo abençoado, sejam dispersados.
Procure aí, povo abençoado. O meu telefone 063 9126 4140. Procure o meu telefone se precisar de uma oração, se precisar aí de alguma ajuda divina, de conselho espiritual. Procure. Eu estou aqui para te servir. Estou aqui para te servir, para te ajudar. No mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom. A paz do Senhor. Amém.